Marcel. Bom dia. Queria muito ter acesso àquele relatório lindíssimo que você escreveu, também o livro, que são subsídios essenciais para nossos debates também nos outros campos. E eu tenho algumas questões para reflexão, não especificamente direcionado. Pensar que quando o Paulo falou, está escrito migrar em direito, emigrar não é, né? Segundo esta convenção. Sair do país é um direito, mas não entrar pode não. entrar. Mas que é importante sempre lembrar. É verdade. Mas é verdade. Eu acho que a contribuição do Paulo, mostrando como funciona o mercado, suas formas profundas de exploração, a gente não pode dizer que isso só acontece na confecção. Isso acontece no mercado de sexo, isso acontece no mercado de órgãos. Essa exploração não é de um setor específico. Isso é uma reflexão que eu queria fazer, porque foi só o Paulo que falou mais sobre a exploração. Aí os outros relatos, de alguma forma, romantizaram para mim um pouco o mercado como solução. Eu sei que isso é um contraponto, é uma contraposição contra justamente o discurso, que eu sou meio culpado disso também, porque eu atuei muito tempo, eu atuo ainda no combate ao tráfico, e a gente deixou passar que outros pautas tomaram conta desse combate ao tráfico. Colocar a exploração sexual no centro do debate, eu aprendi muito, principalmente também com o Tadeu. Eu não uso mais a palavra exploração sexual em nenhum momento. Agora o Plano Nacional está aí colocando de novo. Mas eu acho que a gente não pode romantizar o mercado como solução, se contrapondo àqueles que dizem que tudo é tráfico e exploração. Então acho que a gente tem que encontrar formas de pautar as violações de direitos humanos sem cair nessas armadilhas do discurso do tráfico. E para mim, a proposta do Paulo, também eu acho que da Gabriela, de trabalhar a questão do trabalho escravo. Até porque nunca se configura o tráfico se não tem trabalho escravo no final. Então, como eu vou fazer políticas de prevenção nas fronteiras sem ter, na verdade, uma crime já acontecendo? Então, acho que essa discussão do trabalho escravo é fundamental. Isso, acho que a discussão sobre o tráfico trouxe, inclusive, um avanço, porque até então o trabalho escravo era masculino e era no campo. E o trabalho escravo, a questão do tráfico, o Paulo está um pouco, olha, mas existe também trabalho escravo de mulheres. E quem trabalhava com trabalho escravo não queria incluir isso, porque tinha um foco, era um campo. O trabalho escravo doméstico não existia, nem na prostituição, nem um campo assim. Aí eu queria dizer mais uma coisa para reflexão. Olha só, gente. Vamos falar de boca cheia agora. Eu acho muito complicado que o movimento contra o tráfico faz de todo mundo uma vítima. Então, quem vai falar da sua experiência é enquadrado logo como vítima. Como eu também acho complicado quando o discurso, o contra-discurso diz: não, você não é vítima. Você pode dizer que você é vítima, mas eu vou dizer que tu não és. Então, nossos discursos não podem se sobrepor àqueles que vivenciaram situações que se identificaram ou não com realidades de violência como o tráfico. Aí, eu tenho experiências com mulheres que se percebem como traficados, tem toda uma história que eles contam, e tem momentos onde eles falam mas você não foi traficado. O outro diz: então, vem cá, você é vítima. Para eles isso não funciona para nada e nem para o nosso movimento. Acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Até onde nós podemos deixar a pessoa falar sem logo julgar, sabendo o que ele vai dizer, enquadrando a nossa concepção dessa realidade. Você é vítima ou você não é vítima? Por último, eu acho que seria uma perda se não há participação no debate contra o tráfico de vocês. Eu sei que são passos super horríveis, CPIs,
Eu não participo do serviço, mas eu tento influenciar antes. Eu vou sentar com pessoas ridículas, tipo, você, se você usa a palavra exploração sexual, vocês estão contribuindo com toda. Mas ir para lá é horrível. Mas se a gente não vai lá, essas políticas vão continuando. O Plano Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas vai ser discutido em Recife. Você pode falar, e vai ter uma pauta muito forte de repressão, de exploração sexual, se a gente não vai lá para pensar estratégias de inverter essa pauta. Era isso, eu quero agradecer muito porque eu aprendi muito, fiquei muito estimulado de pensar. Obrigada, Marcel. Flávia? Eu só não entendi quando você falou da convenção, desculpa que eu estava anotando aqui. Você falou que o artigo 8º diz que todo mundo tem direito de sair do país. O direito à migração. Mas você não tem direito a entrar em qualquer país, isso não está escrito. Beleza, que bom. Flávia? Basicamente, Paulo, né? Em relação à questão dos migrantes, tem um marcador de nacionalidade importante, por exemplo, uma diferenciação entre o migrante latino e o migrante europeu? Como é que você percebe isso aqui, né, no Brasil? Eu queria perguntar para o Júlio se em algum momento aparece na discussão o contraponto entre a doação e a venda. Né? Como é que isso aparece? Quem vende também doaria? Né? Então, Quem vende? Quem Também vende doaria. porrim também tá. doaria? Sim. Né? Aciona esse argumento em algum momento? Né? Como que isso se dá? Né? Gabriela, a discussão de turismo sexual não vai ser fácil, né? A gente tem uma Copa por aí, né? Então, assim, como que articulação, como é que isso está sendo pensado? E assim, no contraponto disso, é possível pensar isso estando fora dos espaços de discussão que nos faz sofrer, que enviesa o nosso discurso, que distorce as nossas leituras, mas é possível não estar, né? Se retirar do debate contribui. Então, assim, é uma questão que acho que a gente poderia pensar um pouquinho junto. Né? E Miguel? Preciso material. Sem falar. Alguma pergunta mais? Não? Pamela não quer perguntar nada? Não, o que eu queria perguntar é o que a doutora Flávia já perguntou. Se tem uma diferença entre os migrantes latino-americanos e os europeus, o Brasil, porque eu acho que quando eles vêm para cá, eles estão muito tranquilos. Enquanto a gente está lá, tem que ficar correndo da polícia todas as esquinas, escondendo dentro das lojas, porque é muito ferrado o controle, principalmente só de ser um brasileiro já é muito. De ver que é brasileiro, já tem um passaporte, ali o controle já vem rapidinho. Enquanto a gente nem na Europa não pode ir no médico, que se mostrar o passaporte agora, o próprio médico é obrigado a chamar a polícia para controlar aquele imigrante. É onde já os migrantes brasileiros estão fugindo, até dos médicos, estão se tratando sozinhos, ainda procurando lugares onde pagam remédios triplo, ou 4 ou 5 vezes mais, por poder, nas farmácias clandestinas, para poder não ir no médico, entendeu? Então eu quero saber se tem uma diferença que eu queria saber. Por quê? Eu queria saber como brasileira, entendeu? Se eles são tratados assim, bem ferrados aqui, como a gente são. Você é tranquilo. Obrigada, Pamela. Então, eu acho que a gente pode responder na sequência, pode ser? Na sequência da sala? Tem outra pergunta. Perdão. Meu nome é Stephanie, eu sou aluna de graduação da FRJ e eu queria fazer só um adentro, assim. Não estou, é óbvio, tão informada dessa relação de tráfico de pessoas, porque estou na graduação, mas eu me interessei muito pelo assunto. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo sobre como que é essa relação entre os imigrantes com os imigrantes já aqui no Brasil. Por exemplo, eu lembrei de uma coisa que aconteceu no Saara, que entre os bolivianos e um pouco dos venezuelanos, dos colombianos que trabalham no Saara, e os bolivianos eles começaram a montar
como se fosse camelôs em frente às lojas, e eles foram completamente expulsos, e na base da porrada, de todo aquele negócio, só que sem a presença dos policiais, apenas pelos vendedores imigrantes que já estavam lá. E é aquele negócio de não permissão. Aqui é apenas o local entre os imigrantes venezuelanos. Os colombianos não podem entrar, porque também tem uma associação do Saara que só é permitido vender ali quem está dentro da associação. Começar? Começa. Então, bom, eu vou começar pelas que foram mais diretas, né? Então, sobre essa questão da diferenciação entre o europeu e o latino-americano, né? A primeira coisa que a gente observa é que o nosso Estatuto do Estrangeiro, quando ele define as categorias de visto, então já o visto de turista tem uma palavra mágica que, aí Tadeu, que as leis brasileiras são assim, são sugestões, né? Elas até 90 dias. Então, se você é branco, se você é europeu, você tem 90 dias, né? Se você é latino, tem 3 dias, 5 dias, porque a nossa lei fala até 90 dias. Já é a primeira discriminação. Então, assim, chama muita atenção quando a gente atende lá no centro, um migrante, a gente atendeu um australiano faz poucos dias, está certinho no passaporte com 90 dias, né? Bolivianos, eu não me lembro de ter atendido um boliviano, um peruano, um paraguaio que tem um carimbo 90 dias no passaporte, né? 5 dias, 7 dias, 15 dias, né? É assim. E, por outro lado, Rapidinho, Paulo. Sim. Qual é exatamente o regime imigrantista que eles usam na lei? Ou seja, o australiano está de turista. Que é a lei que... Então, é o que a gente sempre fala, porque o Estatuto Estrangeiro fala, o visto você pode dar, o agente da Polícia Federal, ele tem a autoridade, a autonomia, né? ele é mais ou menos, uma vez eu fiquei preso em Trinidad e Tobago, eu não sei falar inglês, né? Mas aí Preso quando detido ou preso na cadeia? no aeroporto lá, foi uma história bem interessante, tem um monte de declarações aí em defesa da gente lá, né? O cara queria consumir com a gente. Mas aí... O cara queria o quê? Consumir com a gente. Não, eu queria dar uma... A gente foi pra... Tinha a Cumbre de los Pueblos lá em Trinidad e Tobago, e aí a gente organizou uma marcha contra Obama, e foi lá defender o embargo a Cuba. E aí tinha uns cubanos, tinha pessoal da Colômbia, etc., e eles tinham fichado a gente. Quando chegamos no aeroporto, nos colocaram, reteram nosso passaporte, só que colocaram numa sala e eu liguei o computador e deu o Skype. Então eu contatei o Walter Pomar, né? E o pessoal conseguiram salvar a gente de lá. Mas aí o policial, eu falei assim, você não pode reter o meu passaporte. Ele olhou para mim e falou assim, I am the Lord. Eu sou a lei. É mais ou menos isso que acontece com a nossa Polícia Federal, né? Então ela pode interpretar... Mas o boliviano não entra através de visto de turismo, ele entra através dessa coisa de Mercosul, não é? Não. Okay. Isso faz aqui, depois que ele está aqui. Quando ele vem, ele entra com o visto de turismo. A livre residência se faz depois que ele você faz depois aqui, né? Então, assim, há esse primeiro tratamento. Agora, em relação, por exemplo, do tratamento, quando se trata da regularização migratória, aí o problema é de incompetência mesmo da Polícia Federal, porque aí faz tudo errado para todo mundo, e aí tanto faz branco, negro, índio, mestiço, sofre com a Polícia Federal, porque os caras escrevem errado o nome, aí o migrante chega lá, aí diz assim, não, você não tem registro teu, você nunca entrou no país, né? E aí, não, mas eu quero uma explicação. Ah, não, então é caso especial, não sei o quê. E vem, nossa, é toda uma questão, mas aí já é incompetência mesmo dos agentes da Polícia Federal, né? Então aí, nesse sentido, eu acho que o tratamento para fazer regularização no Brasil é meio todo mundo no mesmo baú, e que é por uma questão de falta de informação, e sabe que quanto mais ignorante, mais autoritário a pessoa acaba ficando. É o que acontece com a Polícia Federal, né? Em relação a essa questão dos migrantes, entre os migrantes,
é um tema bem interessante em São Paulo, né? Ou seja, a imprensa começou a especular isso há uns 2, 3 meses atrás, trazendo algumas matérias, né? Inclusive assim, umas declarações muito complicadas, onde o Paraguai falava, os bolivianos brigam com a gente porque as mulheres bolivianas gostam mais do paraguaio, né? Dizia isso. Então houve são mais de 20 brigas que terminou em morte, envolvendo paraguaios e bolivianos, né? Então tem um pouco essa situação, né? A feira da Rua Coimbra, que eu até trouxe aqui, tem uma foto aí no jornal de um evento nessa rua aqui, lá no centro, no Brás, né? Então a própria associação da praça, ela contrata seguranças brasileiros, e no sábado eles não deixam entrar os paraguaios na feira, para evitar que haja confronto entre as nacionalidades. Então assim, não há como negar, é muito forte também a questão com os peruanos. Como que nós identificamos os paraguaios? É fácil, o Paraguai geralmente é mais alto, né? É igual a Polícia Federal. Indígena, andino, né? Se o boliviano for branco, não vai entrar, né? Vai ter problema, vai ter que identificar. Mas assim, é uma coisa que é bastante complicado, né? Ou seja, as próprias políticas de Estado que tem de inclusão do migrante, isso não vale só para o migrante, mas vale também nas nossas políticas sociais. No fundo é a guerra do pobre contra o pobre, né? Então se acabam disputando aí espaços, né? Bom, e depois a pergunta que você fazia sobre os Estados Unidos e o Brasil, né? Então, o Brasil, agora que temos a Copa, eu escutei essa expressão num jornalista falando, não lembro o nome dele, mas ele falou assim que no país do futebol a gente dribla qualquer um, né? Então, mais ou menos essa é o jeito brasileiro. Então, eu quando vou em qualquer outro país para falar da política de imigração do Brasil, eu também, o pessoal fica olhando, você está falando do Brasil, né? Por que não? Porque a imagem do Brasil é o país onde todo mundo é feliz, né? Então assim, aqui não tem discriminação, aqui o migrante pode vir de onde vier, aqui nós somos afrodescendentes, então pode vir o pessoal da África, né? Os africanos pensam isso. Eu estive lá no Senegal, eles falavam, não, que bom que estão vindo as empresas brasileiras para a África agora, porque vai ser diferente do que os outros imperialistas, né? Então tem um pouco essa visão de Brasil, e há um discurso do Brasil acolhedor, né? E que isso não se traduz nas nossas leis de imigração. Então assim, a gente tem uma lei de 1980, quer dizer, Argentina, Uruguai, Paraguai, todos os países vizinhos modernizaram as suas leis de imigração, né? A nossa não, a gente continua ainda aquela lei da segurança nacional. São Paulo é o único estado e município onde o filho de imigrante irregular não tem problema para entrar na escola e receber o seu certificado, porque a gente não tem uma lei federal que diz que os imigrantes indocumentados têm direito à educação. Isso não está escrito no estatuto, né? E os estados, a maioria, acaba não aplicando. Então assim, há toda essa questão também, né? E depois, em relação aqui eu só queria dizer mais algumas coisas que o Brasil faz que a gente não fica sabendo. Por exemplo, a questão dos haitianos. Então assim, eu li artigos dizendo assim, nossa, o Evo Morales, né, que se diz aí quase ser um novo Simão Bolívar, não deixa nem os haitianos passar pelo território boliviano. Mas por que não deixa? Porque é uma política igualzinha à política da União Europeia do Brasil, de externalização da fronteira, que obriga a Bolívia a exigir visto para os haitianos
e exige o que o Peru e o que o Equador exija visto para os haitianos, né? Aí, aparentemente, o Brasil não, o Brasil deu 200 permanências para os haitianos, só que não reconheceu o direito a refúgio dos 3.000 que estão aqui. Né? Então, assim, são estes temas que é muito difícil de pautar, e aí, quando o tema vai para o Conselho Nacional de Imigração, qual que é a conclusão? Então, existe mais, tá bem, regularizamos 200, e os outros 2.800? Bom, como o Brasil tem uma política diferente, nós queremos ajudar o Haiti a desenvolver, então vamos consultar o governo do Haiti se eles estão de acordo que nós regularizemos haitianos aqui. Né? Então, assim, são esse tipo de conclusões que acabam saindo. Né? Então, assim, mas esquece que o Haiti além de ter passado por todo um problema de terremoto, que nem é um terremoto só o problema do Haiti, né? Tem tantas outras questões ali a ser considerado, né? E aí, sobre o que sobrou, né, positivo da questão do tráfico de pessoas, assim, é difícil a gente enumerar, mas não sei se é porque não tem, né? Eu acho que mas uma coisa que eu acho que sim, que saiu, porque desde quando você pensou o plano, se falava de um visto humanitário para estrangeiros vítimas de tráfico de pessoas. Então isso aí saiu uma resolução do Conselho Nacional de Imigração no ano passado, que poderia ser aplicado a uma vítima de tráfico de pessoas, um visto provisório para essa pessoa, né? Agora, por exemplo, nós tínhamos trabalhado em São Paulo, em conjunto com a sociedade civil envolvendo os migrantes, inclusive algumas empresas, para se fazer o pacto pela erradicação do trabalho degradante nos setores de confecções em São Paulo, né? O que é interessante é que esse pacto, ele teve um certo avanço com participação, se debateu até a cadeia produtiva, mas em um certo momento ele se funde com os programas de tráfico de pessoas, e aí praticamente a sociedade civil está fora e começa a polícia militar indo nas confecções de costura, né? Eu acho que usar também muitas vezes o dinheiro como prova, né? Esse é o outro tema. Mês de novembro e dezembro, que é o mês que os migrantes têm muito trabalho, é justamente os meses que a polícia militar faz as prevenções, né? Então, assim, essas são algumas dificuldades que a gente percebe, né? Se nós olharmos o Estatuto do Estrangeiro, que foi feito embora já faz muito tempo que se vem trabalhando no Estatuto do Estrangeiro, mas foi na gestão Tuma, como secretário de Justiça, que o projeto, que o Estatuto, ele acabou tendo um consenso ali entre os ministérios e foi para o Congresso Nacional. E assim, nós analisamos e a gente vê que 72% dos artigos do anteprojeto, ele trata de sanções ao migrante, né? Então, assim, mais ou menos essa questão de segurança, quer dizer, não, o Estatuto, embora se fale, não, ele está abaixo do paradigma da Convenção da ONU. Não, essa é uma falácia, né? Ou seja, continua se defendendo uma nova lei de imigração, que é uma atualização da anterior e que o foco é a segurança nacional, ou a proteção da mão de obra do trabalhador nacional, ou então a chamada de mão de obra qualificada para o Brasil, né? Então, um pouco nessa linha, e eu acho que se tiver alguma coisa que foi bom também, como eu falei no começo, o fato da gente ter podido discutir bastante, né? E a gente está aqui na Unpox também hoje pela primeira vez, né? Obrigada, Cláudia. Gabriela. Tá. Eu estava me lembrando, muito depois da intervenção da Flávia sobre o turismo sexual, eu estava me lembrando que quando as prostitutas francesas invadiram uma igreja no interior da França para denunciar os maus-tratos, essa coisa toda, que foi no dia 2 de junho, por isso que o Dia Internacional da Prostituta é nesse dia,
Aí veio toda a intelectualidade francesa, né, depois dessa história toda, dizendo, pois é, nós temos que ajudar essas pobres mulheres que sofrem tanto, mas não queremos nenhuma conversa com os cafetões, empresários da prostituição, com cliente, com nada disso. Aí vem o Félix Guattari, na Revolução Molecular, e diz, muito bonitinho, né? Então você pega a prostituta, você bota numa redoma, e todo o resto que diz respeito à prostituta não vale para nada. Como que a prostituta vai viver sem o empresário? Como que ela vai viver sem o cliente, né? Porque tem países na Europa hoje que querem criminalizar o cliente. Tem um projeto de lei aqui. Tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso a respeito disso. Então eu me lembrei muito disso. Quando eu me coloco aqui como uma defensora da prostituição como trabalho, eu estou falando da indústria do sexo. Eu sou uma defensora da indústria do sexo. Eu e muitas das minhas colegas. Nós queremos que a vida na indústria do sexo seja melhor para a prostituta. Porque todo mundo fala dessa história das mulheres do trabalho escravo, traficadas. Vai num bordel, né, Pamela? Vai num bordel para ver o que é exploração. Agora, existe alguma mediação nessa história? Não existe, certo? Porque os caras, tem gente boa nesse meio, tem gente muito boa. Os caras não devem explicação a ninguém. Eles são ilegais, então eles pagam dinheiro para a polícia e eles fazem o que eles querem. Tem puta por aí pelo interior do Brasil que, além de fazer sexo com o cliente, ela precisa beber para dar lucro para casa, ela precisa limpar o bordel, ela tem que fazer comida, ela é empregada doméstica e tomar banho frio, que uma vez uma cafetina me disse o seguinte: puta que não ganha dinheiro na minha casa tem que tomar banho frio, senão vai gastar a força aqui da minha casa, né? Então, é disso que eu estou falando quando eu estou falando da prostituição como trabalho, eu não estou falando de outra coisa. E falar da prostituição como trabalho é falar de todas as questões que dizem respeito à prostituição. O turismo sexual, idem. Muitas colegas, principalmente em cidades turísticas, elas vivem do turismo sexual. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que eu sou contra o turismo sexual? De jeito nenhum. As minhas colegas, nessa coisa da Copa, lá na Alemanha, quando houve a história na Alemanha, os governantes ficaram, oh meu Deus, virão um monte de mulher para ganhar dinheiro aqui com o turismo sexual. Isso não aconteceu, porque existe um número mágico que é 400 mil mulheres, não, 40 mil mulheres que se deslocaram, que iam se deslocar para a Alemanha, que iam se deslocar para a África do Sul e agora virão para cá. As 40 mil. 40 mil escravas, eu estou imaginando. Todas escravas, entendeu? Todas escravas. As colegas alemãs da Hydra, que é o nome da associação lá, elas pegaram e fizeram uns panfletos dizendo, olha, nós estamos aqui, as nossas casas são essas, nós só aceitamos cliente com preservativo e estamos à disposição para recebê-los. E foram para a porta do estádio distribuindo isso para fazer frente a essa questão. Ao final, elas foram elogiadas até pelo governo, e o governo teve que dizer que não chegaram 40 mil pessoas lá. Eles encontraram 8. Encontraram 8 escravos sexuais. 8 encontraram, né? Então, essa é uma questão, e isso diz respeito ao turismo sexual. Nós pertencemos ao movimento mundial da indústria do sexo, que esse é o nome do nosso movimento ao nível mundial, é da indústria do sexo, porque nós queremos ver todos os lados da questão, e todos os lados da questão são todos os lados da questão, né? É o trabalho sexual, doa um, doa outro, não importa para nós. Porque nós queremos discutir essas questões, e essas questões acontecem no dia a dia, né? Se as pessoas acham que o turismo sexual é terrível, fodam-se as pessoas, porque o turismo sexual vai continuar, né? Vai continuar. Bom, e por isso que discutir, botar
a discussão em cima da mesa é muito importante, né? Porque chegou a um ponto que falar de turismo sexual é você falar do maior pecado do mundo, né? Bom, a história de não participar dessa história de tráfico. Eu me sinto muito mais confortável, eu pessoalmente, muito mais confortável, ouvindo o que ele tem para falar da migração para o trabalho. Eu me sinto muito mais confortável, me sentiria mais feliz se a gente pudesse estar junto com essa discussão da migração para o trabalho, né? Porque essa é a nossa discussão, não é outra. Não é a discussão do tráfico, não é a nossa discussão, entendeu? Inclusive a migração interna. Inclusive a migração interna. Eu acabei de chegar de Pipa, meninas de vários outros lugares do país, ali em Pipa. Então, e a gente está dentro dessa discussão, para mim é uma discussão mais limpa, entendeu? Muito mais limpa para nós. Eu acho que tem muita gente que está discutindo o tráfico. Você, Marcelo, está discutindo isso há anos e anos. Eu te conheci, você nem cabelo branco tinha. Né? Então, lá em Belém, lá nessa história, filho, né? Essa coisa toda. Eu acho que tem muitos intelectuais, acadêmicos, que vêm trabalhando isso e têm nos ajudado demais. Porque, às vezes, o próprio acadêmico intelectual se acha imprestável na história de o seu trabalho está ajudando o movimento social. Muitas vezes acha isso. E você sabe que no nosso grupo, na Rede Brasileira, nós temos até grupo de acadêmicos que se reúnem sozinhos para ver qual vai ser a contribuição deles naqueles próximos 2 anos, não é assim? Não foi isso que vocês fizeram? E daí apresentam para nós qual é a sua questão. Então, quem nos representa como Rede Brasileira nessas CPIs, nessas coisas todas, tal, porque em CPI eu não vou mais. Eu não vou e vou recomendar para minhas amigas, não vá. É a Frederique, entendeu? A Fred, ela fala de um lugar muito interessante, porque ela é alemã, ela trabalhou com as putas lá, ela é socióloga, né? E ela sabe qual é a questão, né, lá na Europa, com relação às nossas companheiras todas que estão na Europa. Ela vai lá e fala dessa coisa, eu não preciso estar numa CPI. Agora vai ter um negócio no Recife, insistiram comigo, eu falei, não vou, vai à frente, certo? O que eu vou fazer nesse lugar? Você viu o meu sofrimento aquele dia da CPI. Eu me embebedei, a gente saiu de dentro da Assembleia Legislativa, eu fui para o botequim, não fui? Eu estava angustiada, desesperada e acabada. Porra, porque tudo que eu falava eu era vítima, entendeu? Eu luto a beça há 500 mil anos para não ser vítima de porra nenhuma, aí eu vou para uma CPI e sou tratada desse jeito, entendeu? Sabe, meu discurso sendo desqualificado, porque como as pessoas que tratam o outro como vítima, consideram, claro, vítima não pensa, então é burra, né, pá? E esquece da minha inteligência, né, como ser humano, como cidadã, como indivíduo desse país. E parece que eu não estou vendo nada o que estava acontecendo lá, eu sou vítima, né? Então, nesse lugar eu não quero estar, como pessoa. E recomendo a todas as minhas coisas, no próximo encontro. Ainda não tiramos isso como uma posição oficial, que vai ser ano que vem em Belém, eu vou colocar isso em pauta. Assim como nós colocamos em pauta a questão de não mais participar de nenhum edital de AIDS, que passou e nós não queremos mais saber. Você viu o que aconteceu, não sei se você estava lá, Marcelo, quando aquele cara coordenador de AIDS de Manaus, como é o nome dele? Esqueci. Bom, o cara chega para a menina de Manaus, depois que nós tomamos a resolução e tal, ele chega para a mulher e fala, vocês não querem mais trabalhar com AIDS. Você vai ver quando a Copa acontecer aqui em Manaus, quando esses homens saírem infectados daqui de Manaus, vocês serão as culpadas. Ele mostrou o que o mundo sanitarista, a epidemiologia, pensa de nós. É a mesma coisa que Lombroso pensava, gente. Que nós somos transmissoras de doenças sexualmente transmissíveis em potencial. Nós somos uma coisa ambulante de doença, entendeu? E nós decidimos, não queremos mais saber
essas coisas. Não vamos trabalhar, não foi isso que decidimos? Não vamos mais trabalhar com isso. Não somos mais distribuidoras de camisinha ambulantes. Entendeu? Não queremos mais saber. É a mesma coisa. Claro que num debate, num espaço como esse, que a Adriana vem propondo há muito tempo, com essas questões que a Adriana trouxe, que eu recebi o e-mail, eu tenho o maior prazer de participar. Eu falei aqui no começo da mesa. Do pensamento, das discussões sobre o pensamento, eu tenho o maior prazer de participar. Mas da política de tráfico, que nunca nos quis. Na verdade, nunca nos quis. Se quer agora é porque está no mato sem cachorro. Então se virem. Vão lá, ouçam a Fred, né? A Fred vai lá, fala o que ela tem que falar por nós. Tem aí o Tadeus, ele está também em todos esses lugares o tempo todo, com as suas pesquisas fenomenais de Copacabana. Sendo maluco de palestra, né? Não, ele está e também está lá, sempre nos cita e tal, e está bem. Nós não precisamos estar nesse meio. Essa é a minha opinião, entendeu? Porque nós, cada vez mais, nós estamos afinando, porque é duro viver o estigma. O estigma às vezes te atrapalha na continuidade, mas cada vez mais se está se afinando para ser, de fato, um movimento de luta pelo trabalho dentro de toda a discussão dos direitos sexuais, que daí Adriana, Zé Miguel, nos ajuda nessa questão, que são os direitos sexuais. Eu sempre digo que sem os acadêmicos, isso eu trouxe para o movimento desde a fundação, é muito um perfil meu de achar que a intelectualidade devia estar junto com a gente, nos ajudando nessas questões, nas discussões, né, e na elaboração do pensamento. E é por aí que a gente vai continuar trabalhando. Eu sei que você vai estar lá, Marcel, apesar que às vezes a gente discorda de algumas questõezinhas sobre tráfico, né, algumas assim, mas o Tadeus vai estar, Fred vai estar, tá tudo bem, a Adriana está nessa história. Eu não sei como a Adriana, com essa cabeça, vai em CPI. Como ela consegue, entendeu? Né? Porque até ler texto de CPI é dolorido. Né? Até o quê? Ler os textos da CPI é dolorido.